Muito boa tarde, está no ar o Sim, Não ou Talvez, programa semanal na Diana FM, esta semana com Luís Pardal e Patrícia Machado. Boa tarde, bem-vindos. Ora, vamos já para o principal tema do programa desta semana. Vamos falar sobre os polémicos cartazes em que o Primeiro-Ministro aparece caricaturado com o nariz de porco e com dois lápis espetados nos olhos. No sábado, nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, o Primeiro-Ministro, enfim, queixou-se de racismo e, entretanto, tem sido o tema que marcou estes últimos dias. Eu começava pelo Luís Pardal, é essa a ordem que está definida. Luís, boa tarde. Como é que viu Olá. esta polémica e estes cartazes? Foram, aliás, produzidos. A caricatura é de um ilustrador e professor que dá aulas em Évora. Mas como é que viu esta polémica? O Primeiro-Ministro tem, de facto, razões de queixa? Olá, viva, muito boa tarde. Boa tarde, Patrícia, boa tarde, Sérgio. Olá a todos os nossos ouvintes. Enfim, de facto, eu acho que esta situação é lamentável. Enfim, eu diria que isto na política, como muitas outras circunstâncias da nossa vida, mas sobretudo na política, há que ter uma. Por um lado, uma escuta ativa, portanto, precisamos de ter bem presente aquilo que são as manifestações, as reivindicações, o aceitar uma opinião contrária e, portanto, e ter a capacidade precisamente disso, não é? Portanto, de aceitar uma opinião contrária. Enfim, às vezes de uma forma educada, outras vezes menos educada e outras tantas vezes sem qualquer tipo de educação ou de respeito. Enfim, eu acho que esta situação é de facto uma situação em que o único objetivo que tem é uma humilhação gratuita e que, portanto, é um soundbite, não é? Portanto, que tem este objetivo de te chocar. Bem, eu acho que de uma forma geral, a larga maioria dos professores não se revê neste tipo de atitude, não é? Que acho que é de lamentar, portanto, sobretudo é isso. A luta dos professores é justa, é mais do que justa, as dificuldades são totalmente legítimas, dos professores, eu acho que todos compreendemos isso. Agora, de facto, enfim, há sempre aqui a linha, não é? Fica sempre ténue entre a liberdade à manifestação, a liberdade artística, não é? Que aqui também é muito apelidada, não é? Enfim, mas enfim, aquilo de artístico tem pouco, eu penso, não é? Mas as caricaturas normalmente chocam, não é? É esse o objetivo das caricaturas? Precisamente, portanto, esse é o objetivo. Agora, penso que se extravasou, de certa forma, aquilo enfim, que é É razoável. uma Enfim, caricatura de eu mau também, gosto. eu também é de mau gosto. Eu acho que, enfim, o racismo ali, enfim, foi se calhar aquilo que António Costa sentiu. Enfim, eu tenho alguma dificuldade em conceptualizar aqui o racismo, portanto, naquela figura. Mas de facto é uma figura desagradável. Agora, eu acho que este tema, enfim, tem a importância que tem, mas o mais importante é de facto as dificuldades, como estava a dizer há pouco, as dificuldades dos professores. Portanto, se nós vivemos num país em que, enfim, é um paraíso para os professores, enfim, se calhar também não ambicionamos o paraíso, mas ambicionamos a recuperar salários, é claro que sim. Se todas as condições dos professores e as condições de trabalho se estão resolvidas, não. Portanto, foram dados passos significativos, eu penso, não é? Agora, estamos a falar que aqui a grande dificuldade que está a haver aqui entre as negociações, não é? É sobretudo o descongelamento das carreiras.
não é? Enfim, é óbvio que esse é sempre o objetivo, mas também temos assistido, sobretudo por parte deste sindicato, deste movimento que é o Stop, uma extremista um extremismo na sua liderança, enfim, de uma forma que eu acho que só prejudica quem tem ao longo dos anos a FENPROF e outros movimentos sindicais que têm mantido ao longo dos anos uma posição dura, rígida, reivindicativa, mas com algum sentido de responsabilidade em termos de negociação. Eu acho que este movimento deste sindicato, deste STOP, tem em algumas situações tido aqui, enfim, uma postura que depois às tantas coloca mais ruído do que outra coisa. E os professores, de certa forma, sentem isso. Sentem que querem, de facto, descongelar, e este é o grande ponto do descongelamento das carreiras. Em 2018, o governo já recuperou cerca de 3 anos dos anos que foram congelados. É certo que foi também, e sei que a colega com certeza que irá logo dizer isso, mas também foi no tempo do PS, portanto em 2005 e em 2007. Portanto, é verdade, em 2011, mas elas estiveram entre 2011 e 2017 congeladas. Portanto, o governo em 2018 já recuperou cerca de 3 anos deste congelamento. Se chega, não chega. Mas também há uma realidade que é todo o desbloqueio disto. Não podemos esquecer que também estão vinculados aqui, também foram prejudicados enfermeiros, médicos, militares, polícias, magistrados. Portanto, todas estas carreiras foram congeladas. Tem algumas particularidades, mas pronto, isto no fundo para dizer o quê? Que não devemos também cingir-nos e centrar-nos só nesta caricatura de mau gosto, mas sim na luta justa que os professores têm. Esta polémica é uma última questão, depois fazemos uma segunda ronda, mas esta polémica prejudica a luta dos professores? É assim, bem, isto causa algum ruído, mas mal será o dia em que um acontecimento destes prejudique a luta dos professores, na realidade. Ou seja, o governo tem que separar muito bem as águas e não pode tomar, enfim, uma pequeníssima parte por um todo. Portanto, os professores não podem ser prejudicados porque, enfim, 10 ou 12 pessoas, uns sindicalizados aqui e outros ali, e outros, se calhar, nem isso, nem sabemos se são todos professores ou não. Portanto, esta manifestação, que é uma realidade, portanto, é uma manifestação em prol de algo, não pode prejudicar aquilo que deve ser e não pode prejudicar aquilo que deve ser o senso de quem nos governa, não é só deste governo, mas qualquer um. Portanto, tomar uma pequena parte por um todo, acho que não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, o que eu espero, enquanto cidadão, é que, e acredito, que não irá prejudicar. Muito bem, Patrícia Machado, boa tarde. Como é que analisa este caso? Boa tarde aos nossos ouvintes, ao Sérgio, ao Luís Pardal. Sim, eu também tenho ideia que não vou comentar as caricaturas em si, que acho que até é de algum gosto duvidoso, mas também iria focar muito aqui naquilo que é o aspecto essencial, é que se aquilo tinha algum tipo de intenção de marcar uma posição política, acho que foi um tiro completamente ao lado, porque não só não cumpriu isso, porque aquelas caricaturas, o empunhar aqueles cartazes está completamente vazio de reivindicação, portanto aquilo não diz nada, a não ser naturalmente marcar uma posição de muito mau gosto também, na minha opinião. E até com que se calhar também, isso só os protagonistas é que o podem dizer, mas de facto contribuindo bastante para o desvio de atenções daquilo que é essencial e que era aquilo que motivava muitos dos outros que ali estavam e que rapidamente se apressaram de marcar-se daqueles atos e daquelas pressões ali existentes. Portanto, a plataforma de sindicatos na qual a FENPROF está inserida, portanto, rapidamente veio colocar que não tinha nada a ver
com aquelas manifestações. E, portanto, porque os que ali estavam, o Luís já aqui disse, ele adiantou-se, portanto, não vale a pena estar aqui a relembrar naturalmente aquilo que principalmente os professores, mas outras carreiras e bem referidas pelo Luís, se lembram bem do governo do PS Sócrates, também um deles é maioria absoluta, em que levou de facto não só ao congelamento de carreiras, ao CIADAP, a ataques muito grandes aos trabalhadores da administração pública em muitas vertentes, em várias camadas. Pronto, e de facto o que os professores têm reivindicado, essa é a questão central, que são várias matérias, onde o descongelamento das carreiras, a recuperação do tempo de serviço, as condições de trabalho e um aspecto que ultrapassa, e traria isso também aqui, ultrapassa muito, embora esteja incluído na luta dos professores e de outros profissionais da educação. É que estamos hoje a falar de um direito, que é o direito às crianças, aos jovens, daquilo que são aspectos essenciais e estruturais do desenvolvimento e de comprometimento do futuro do nosso país, que tem a ver com a escola pública universal. Portanto, isto também se insere na luta dos professores, mas vai muito além da luta dos professores, dos auxiliares da ação educativa, assistentes operacionais, outros técnicos que trabalham na escola pública e que são necessários na escola pública, como psicólogos e terapeutas, tantos outros. É que estamos a falar, de facto, de um problema que está a olhos vistos e que também como na saúde, e temos vindo aqui a colocar, o governo tem rejeitado discutir e apresentar propostas estruturais que defendem, salvaguardem e comprometam aquilo que é um desígnio que está está integrado na Constituição da República Portuguesa, que é o direito à escola pública, o seu caráter universal, público e de qualidade. E isso hoje está profundamente comprometido, seja pela falta de técnicos, falei aqui da questão dos terapeutas, da questão dos psicólogos, mas também seja pela falta cada vez mais evidente que vamos ter aí a curto prazo. Aliás, já existem hoje crianças que se calhar estão a acabar o ano letivo hoje ou nas próximas semanas sem terem tido ou o mesmo professor ou professores em algumas disciplinas. Portanto, isto não pode continuar. Portanto, seja as condições físicas, materiais, humanas das escolas. E, portanto, isto tem que ser discutido. Isto, sim, são aspectos que precisam e têm sido reivindicados por vários setores ligados à comunidade educativa e para os quais o Governo não só não responde, como, para terminar, diria que este tipo de manifestações, como os cartazes e estas caricaturas, servem para desviar a atenção disto que é essencial e contribuem bastante para favorecer a vida do governo em não dar resposta a estas questões estruturais, enquanto estão entretidos, digamos assim, a fazer este tipo de fé-diversos. Mas há racismo no cartaz? Vê ali alguma... Ah, não sei qual era a intenção, nem quem o fez, só isso pode responder, nem quem o Ou, empunhou. ou enfim, este comentário do Primeiro-Ministro também teve o objetivo de desviar, de dar importância a um É o- assunto, a um fé-diver. É o que estou a colocar, portanto, eu acho que é mais por aí, ou seja, independentemente e sem prejuízo, também considerar que é de um profundo mau gosto. Não vou entrar pelas considerações estéticas da arte, mas de um profundo mau gosto empunhar naquele contexto, portanto, não tem nada a ver com a reivindicação política, com os aspectos que diriam que estão ali a reivindicar, e isso contribui de facto para isso, para desviar, para criar lateralidades àquilo que é estrutural e que precisa ser discutido e naturalmente abre caminho e favorece a posição do governo, em muitos casos de pegar nisto para não responder aos outros problemas e pôr-se numa outra postura que também não favorece aquilo que é a luta política e aquilo que são os aspectos centrais que devíamos estar a discutir e para os quais o governo precisava estar a empenhar esforços para lhe dar resposta. Muito bem. Luís Pardal também vê que, enfim, não sei se concorda, mas pode o Primeiro-Ministro ter utilizado este ataque que lhe é feito, enfim, para prejudicar a luta dos professores e para desviar as atenções? Não, eu ia até falar precisamente nisso, quer dizer, eu acho que isso enfim, é maquiavélico, quer dizer, não utilizar isto, não, o que eu acho é que a situação foi muito concreta, foi muito específica, quer dizer, o Primeiro-Ministro está nas comemorações do Dia de Portugal, quer dizer, anda quase 1 quilómetro
com as pessoas atrás com aquele cartaz, enfim, é uma pessoa de osso e carne, naturalmente, que tem o dever institucional de ter a capacidade para suportar isto e muito mais, naturalmente, e sobretudo ter a consciência tranquila. Eu encaro que na nossa forma de estar, quer seja de âmbito profissional, quer seja de âmbito político, associativo, temos que estar de consciência tranquila, por um lado. Por outro lado, bem, é ter a capacidade de poder absorver isto, esta situação em concreto e tantas outras. Portanto, enfim, mas também tenha consciência que ninguém é de ferro. Bem, se calhar foi a expressão que saiu, ou que de facto que sente, e é um sentimento completamente legítimo, mas pronto, quer dizer, ao fim de 1 quilómetro foi o que lhe saiu. Enfim, acho que nem é necessário dar demasiado foco a este sentimento, um eventual sentimento que o Primeiro-Ministro possa ter sentido, por um lado, e por outro lado, o cartaz, bem, é o que é, quer dizer, enfim. Agora, isto voltamos sempre à mesma situação, que é o mais importante é o governo ter a capacidade de articular e de implementar medidas que recuperem os rendimentos dos professores. Entre parênteses, não esquecendo as outras carreiras, naturalmente. Não é apenas por fazer mais barulho que o governo tem que estar preocupado com uma determinada carreira e esquecer as outras. Não, é preciso ter a consciência de que temos de recuperar salários a todos os portugueses. Se foi feita alguma coisa, ainda há pouco eu referi isso, não é? Portanto, houve em 2018 esse descongelamento de quase 3 anos. Agora, como é que tem sido, como é que nós perspectivamos, e agora que até estamos a terminar o ano letivo, portanto estamos a poucas semanas do final, não é? Como é que foi este ano letivo? Foi de facto conturbado, e quem sai prejudicado são as crianças, são quem está na escola, e naturalmente os professores, pronto, enfim, como tenho estado aqui a dizer. Agora, foram feitos alguns avanços, foram tomadas algumas medidas. É certo que essas medidas não tiveram até acolhimento de alguns dos sindicatos, enfim, mas estamos um pouco melhores do que aquilo que estávamos há um ano atrás. Enfim, e falo aqui das novas regras de vinculação que foram encurtadas, o recrutamento e a colocação de professores, também o modelo também vai agilizar precisamente isso, a progressão aliás, nos escalões, mas para professores contratados, portanto foram criados 2 escalões, portanto, enfim, são medidas que no total há um acumulado entre as vinculações das evoluções das posições remuneratórias, que está avaliado num valor global de 143 milhões de euros. Não é? E depois, as medidas que foram implementadas na progressão das carreiras, estamos a falar que vão custar 161 milhões. Portanto, ao todo, estas medidas têm um reflexo de 300 milhões. Enfim, é dinheiro, enfim, dito assim aos milhões, é bastante. Mas, de facto, é preciso continuar esta trajetória de recuperar salários, volto a dizer, a todos os portugueses. Muito bem, Patrícia, para terminarmos o assunto, acha que esta polémica vai alterar alguma coisa nas relações entre sindicatos e governo, na negociação que está em curso? Acho que seria muito mau, e volto a colocar de que os protagonistas que o fizeram e que felizmente não tiveram nada a ver com aquela plataforma de sindicatos e com a FENPROF, hum, só contribuíram de facto para esse desvio de atenções. Portanto, o que referi há pouco não é que naquele momento se estava a aproveitar e agora o governo vai aproveitar isto para desviar as atenções. Não, aquilo de facto contribuiu é que andámos durante dias a discutir não os problemas, ou a tentar focar-nos nos problemas centrais da educação, daquilo que levou aqueles professores, aquelas estruturas ali a manifestar-se, ao longo do ano se têm manifestado, e sim
a partir do foco de uns cartazes e de determinadas intenções. Portanto, sublinhando isto, acho que seria muito mau que se agora se aproveitasse um ato isolado que só compromete quem o fez, e não as estruturas que têm estado em negociação. Agora, também sabemos como é que tem sido a negociação, aliás, tem sido público, tem sido denunciado também pelas várias estruturas sindicais, que não há, em bom rigor, grande vontade de negociar, porque o que se tem apresentado ao fim destes meses todos são algumas coisas, mas não são aspectos que se consideram determinantes. E sobre esses nem sequer se quer beliscar, nem sequer se quer entrar na discussão mais séria. E termino com esta ideia que, para além destes aspectos que são absolutamente determinantes, que é a negociação, na mesa de negociações com as estruturas sindicais respectivas, de corresponder àquilo que não é nenhuma regalia, tem a ver com direitos, recuperação de direitos, que garantam também uma resposta à escola pública, mas também todas as outras carreiras, já aqui foi referido, desde militares, a muitas outras carreiras que viram os seus direitos roubados a determinada altura do governo PS e depois aprofundados esse roubo com o governo PSD-CDS e não recuperados na sua totalidade, e já agora só recuperados porque a correlação de forças também para isso empurrou, mas estamos agora com a faca e o queijo na mão do PS, que tem maioria absoluta. Não que use e abuse para seu belo prazer, mas para de facto desbloquear e facilitar alguns destes aspectos. E, portanto, porque é que não está a usar nestas e noutras carreiras? Porque é que facilmente vai muito mais que 300 milhões de euros para outro tipo de situações muito mais discutíveis, de favorecimento dos grandes grupos económicos, de apoio à banca, de apoio, portanto, ao grande capital, em vez de poder recuperar salários, poder recuperar pensões ao nível que elas podem e devem ser recuperadas, porque o que se tem denunciado é que nem sequer para fazer face ao aumento do custo de vida os salários têm sido recuperados. Portanto, dito isto, acho que as negociações têm que ser mais sérias da parte do governo, de querer de facto discutir e ir mais longe, com este grande sublinhado, é que para além destas importantes reivindicações por parte dos profissionais, neste caso da área da educação, mas podíamos falar da saúde ou de outros, estamos a falar de problemas estruturais que não podem deixar de ter resposta. E que se não for dada resposta, a escola pública ao serviço do país, do desenvolvimento das crianças e dos jovens, de potenciar as suas competências com as suas várias valências e respostas de meios técnicos, humanos, materiais, físicos, pronto, que está muito mais comprometida se o foco não for para aí, e que de facto estes episódios não ajudam a que o foco vá para aí, mas o governo tem a responsabilidade de não permitir que este tipo de episódios desfoque aquilo que é central. Muito bem, fica registada a vossa opinião sobre esta polémica e também sobre a questão em torno da recuperação do tempo de serviço dos professores. Vamos avançar e vamos para o tema que nos traz o Luís Pardal. Quero falar sobre o apoio do Estado às câmaras para enfrentarem os efeitos das alterações climáticas. Penso que é isso. Luís. Não estamos a ouvir. Sim, Agora eu sim. trouxe este tema porque, enfim, porque as alterações climáticas estão na ordem do dia e a propósito das recentes declarações do presidente Carlos Pinto Sá, que é presidente da Câmara Municipal de Évora e neste momento é também presidente da CIMAC e, portanto, que deu uma entrevista recentemente ao Diário de Notícias e que falou sobre a importância dos municípios criarem planos de combate às alterações climáticas e da necessidade, precisamente como estava a dizer o Sérgio, de mais financiamento por parte do Estado. Porque, portanto, enfim, em termos globais, eu concordo com aquilo que o Presidente Carlos Pinto Sá refere, não é? Portanto, esta articulação entre os municípios é fundamental, porque, reparem, isto não vamos acreditar que é apenas com o investimento local, e eu acho que isto é quase de senso comum, que vamos ter um impacto global, não é? Ou seja, que vamos ter um impacto verdadeiramente significativo naquilo que é o combate às alterações climáticas. Portanto, isto obriga, de facto, a um investimento, a uma disponibilidade de financiamento, quer por parte do Estado, por um lado,
quer por parte da União Europeia, portanto, e é sobretudo que os mecanismos de financiamento são os mais significativos, são aqueles que vêm de facto da União Europeia para esta temática. Agora, no Alentejo, portanto, todos nós sabemos que enfrentamos graves problemas ao nível das alterações climáticas, sobretudo por via daquilo que é, enfim, que são as nossas características, as questões da água, questões das altas temperaturas, enfim, aquilo que é a própria vegetação, as nossas árvores não são, não é uma região propensa a uma densidade significativa de floresta, portanto, como sabemos, portanto, tudo isto são desafios e então é aqui que entra também aquele que é o projeto da CIMAC, que já tem algum tempo, portanto, aquele projeto adapta ponto local e que de facto veio contribuir aqui, portanto, enfim, é um exemplo de um financiamento do Estado e da União Europeia para em termos locais, para os municípios se poderem preparar melhor para estas questões das alterações climáticas. E o que é que nós temos em Évora? Portanto, em 2016 foi apresentado, no âmbito desta estratégia também, a estratégia do município de Évora de adaptação às alterações climáticas. Não é? E foram criados aqui uma série de objetivos, portanto isto foi um trabalho que, enfim, na minha opinião, ainda com as limitações que tenho, mas que do ponto de vista técnico está bastante interessante, envolveu uma série de instituições, uma série de contributos, portanto à data, enfim, portanto é positivo termos esta estratégia do município. E foram criados aqui uma série de objetivos, aliás, são 4, não é? Entre os quais, por exemplo, redução das pressões sobre os recursos hídricos, diminuição dos riscos associados a precipitações excessivas, temperaturas elevadas ou secas. Outro objetivo, contribuição para a sustentabilidade das atividades económicas em espaço rural. E, por último, desenvolvimento de uma atitude proativa da população e dos vários agentes com influência na gestão do território através de sensibilização, informação e educação. Portanto, estes são os 4 objetivos que o município de Évora, em 2016, definiu como estratégicos para nos adaptarmos a alterações climáticas. Agora, a grande questão que eu coloco, muito bem, é, então, e o que é que tem vindo a ser feito por parte da Câmara Municipal de Évora para concretizar estes 4 objetivos? Portanto, eu reconheço, atenção, reconheço a dificuldade que é mover estas massas todas, não é? Agora, de facto, precisamos de ter uma capacidade de execução maior. É certo que o município, ainda agora, muito recentemente, está com um projeto muito interessante de preparar aquilo que é o telhado dos espaços do concelho, portanto, enfim, que em termos de captação, não é, e de produção de energia, portanto, isso é interessante. Foram feitas daquilo que sei, duas intervenções ao nível urbanístico, que reduz e que canaliza de forma diferente aquilo que são, quando há precipitação, não é, de enxurrada. Agora, precisamos de mais, não é? Portanto, já passaram 7 anos desde a implementação deste plano. E, portanto, eu penso que seria importante que o município de Évora pudesse concretizar com mais eficácia sobre estes 4 objetivos e que colocasse o Conselho Local, que está previsto também neste plano, em execução, que junta diversas entidades. Portanto, seria importante que a Câmara Municipal de Évora também colocasse em execução isto. Enfim, isto são algumas preocupações que trago aqui no âmbito das alterações climáticas, porque, como disse, o Presidente Carlos Pinto Sá falou sobre esta questão, que acho que é pertinente, como disse há pouco, reconheço a dificuldade, por um lado, e reconheço a importância, e como ele disse, de articular todos os municípios. Agora, não nos podemos esquecer também que em 2022 entrou em vigor a lei de bases do clima, e que disse uma coisa muito específica, é que até fevereiro de 2024
todos os municípios têm de definir um plano municipal de ação climática. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer? Nós já temos esta estratégia, não é? Mas são coisas diferentes. Portanto, no próximo ano, em fevereiro, o município de Évora tem de apresentar este plano. Portanto, enfim, aquilo que suscito com este tema é uma ação maior, reconhecendo as dificuldades, mas uma ação maior e mais eficaz, mais concretizativa, enfim, já estou aqui a inventar quase uma palavra, por parte da Câmara Municipal de Évora. Patrícia Machado, enfim, que preocupações é que tem em relação às alterações climáticas e como é que vê este repto lançado pelo Luís Pardal para que as coisas andem mais depressa? Preocupação, acho que só não está preocupado que é andar distraído naturalmente sobre, não lhe gosto muito de chamar alterações climáticas, porque o planeta tem ao longo de milhões e milhões de anos, portanto estas alterações, estas consequências do ponto de vista do clima e para os quais naturalmente, e nós na época e na fase histórica em que estamos, temos a obrigação, a humanidade, com os recursos, com o avanço da ciência e da técnica, de olhar para os territórios em função das suas especificidades, das suas necessidades e pôr essa ciência e essa técnica ao serviço das pessoas. Portanto, qual a estratégia também, como o Luís dizia, e bem, nós estamos num território onde estamos hoje a precisar de discutir, lidar e adequar medidas e estratégias relativamente, por exemplo, à seca, porque é uma realidade que não é nova, não é destes últimos anos. O Alentejo e as regiões de sequeiro há muito que enfrentam, não é por acaso que o tipo de culturas, portanto, enfrentam esse tipo de situações que, com o agravamento do clima em determinadas matérias, pronto, se formos para as beiras, a questão da floresta, do ordenamento florestal, será uma questão que tem que ser ali discutida. E, de facto, há muito que tem sido, não é por falta de propostas, tem existido dificuldade em que as opções políticas dos sucessivos governos vão nesse sentido, também nesta matéria relativamente ao clima, e aliás, a lei do clima é disso também evidente, portanto, e os riscos que ela comporta e o que ali pressupõe. Mas, por exemplo, já falámos aqui num outro programa, por causa deste problema com que mais direcionado para os produtores, os agricultores, o que estão a passar e as medidas e os meios que precisam de ter, e que as respostas não têm sido aquelas que são necessárias, mas já nesse programa falava de que, por exemplo, o Partido Comunista há muito, e em 2018 reafirmou que propõe, portanto, um plano nacional para a prevenção estrutural dos efeitos de seca. Não tem sido feito. Aquilo que é o aproveitamento dos recursos hídricos, do uso da água, né? Digamos assim, de um plano que hierarquiza o uso da água, quer o subterrâneo, quer o superficial, numa lógica complementar, naturalmente, e que privilegie desde logo o uso humano. Portanto, tudo isto tem que ter uma estratégia. Portanto, outro exemplo, o plano de eficiência hídrica do Alentejo. Não está em execução. Continua na gaveta, nem há sequer previsão de verbas do PRR para esta aplicação. Portanto, isto são questões concretas que precisamos, de facto, que respondem a este problema que o Luís Pardal traz, a partir de uma realidade concreta, que é os efeitos da seca numa região como a nossa e que não tem tido resposta. Outro problema que temos também aqui debatido, se calhar não o suficiente, mas é este descontrole, diria assim, relativamente à benevolência, e aqui o PS tem uma enorme responsabilidade pela mão do governo em si e particularmente do já ministro e atualmente deputado do Partido Socialista, o Capolas Santos, que tem sido pai e mãe e pronto, e propagandística, digamos assim, das monoculturas superintensivas, com o efeito que isto tem para o território de uma desertificação completa, porque depois aquele agronegócio daqui a um tempo, aliás, como se tem visto noutros territórios do planeta, nos Estados Unidos e muitas outras zonas, em que depois sai daqui aquelas culturas e o terreno fica completamente incapaz de ter Pobre, não é? qualquer... Terra Não é pobre. possível ser cultivado mais. Portanto, nós estamos hoje a colocar que o olival e o amendoal, no perímetro de rega do Alqueva, já ocupa mais de 75%.
Portanto, isto faz parte de uma visão, eu não digo que é falta de visão, porque isto é opcional, isto é propositado ser assim, portanto é uma escolha, mas que os alentejanos têm-se, se calhar não o suficiente, precisava de ser devia ser com mais força ainda, mas tem havido diversas manifestações do ponto de vista público, a partir de estruturas e das populações, de questionamento e de condenação a este descontrole e sem qualquer, digamos assim, controle e fiscalização. Nós estamos a assistir, ainda há pouco tempo houve mais uma sessão, por exemplo, ali nos Foros de Valfigueira, daquela população estar a ficar, como tantas outras neste território, circundadas por monoculturas super intensivas, numa área até fora daquilo que o PDM admite. E, portanto, qual é a fiscalização? O que é que se faz sobre isto? O que é que o governo diz sobre isto? Não só não diz, como acha que está tudo bem. Relativamente a Évora, o próprio Luís reconheceu, Évora tem sido um concelho, diria assim, não só pioneiro, como na vanguarda relativamente a estas matérias. Este plano, esta estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas, com o plano que está em desenvolvimento municipal, que depois tem uma duração de 10 anos, há muita coisa que nós hoje já temos aí. Esta questão do LIFE Água de Prata, um projeto com mais um financiamento de 60% de fundos comunitários, mas estamos a falar de 1.400.000 euros, não é? Em que, no fundo, na prática tem aqui a adaptação, substituição da água tratada utilizada na rega por água não tratada, a adaptação estrutural de 20,3 hectares de espaços verdes urbanos, a plantação de muitas árvores, 5.050 árvores e 200 arbustos autóctones ao longo de jardins e espaços verdes, zonas arborizáveis. Portanto, há um conjunto de reduções de CO2, portanto, há um conjunto de matérias ligadas ao LIFE Água de Prata, que eu acho que é de uma valorização e de um vanguardismo, digamos assim, de visão relativamente a esta questão. Estamos a falar, por exemplo, desta questão da substituição da água, de cerca de 140.000 metros cúbicos ano de poupança de água da rede pública. O sistema de recuperação das águas do complexo desportivo das piscinas municipais, também matéria já, portanto, concluída em 2022, portanto, com o novo tempo de compensação, há ali um conjunto de coisas, posso depois desenvolver mais na segunda parte, mas uma poupança de 40.000 metros cúbicos de água, com um investimento de facto extraordinário, também daquilo que neste caso para o lazer, portanto, a gente recorda-se o ano passado, vamos ver o que é que este ano se faz, por exemplo, no Algarve, que a grande medida para a poupança de água, sem prejuízo de facto do problema gravíssimo que estava, era o fecho das piscinas municipais e o fim da régua pública. Mas nada se disse sobre os empreendimentos turísticos e as milhares de piscinas privadas que ali andam. E campos de Portanto, golfe. e campos de golfe, exatamente. Portanto, isto tem a ver com opções. Portanto, este investimento que a Câmara de Évora fez para a poupança efetiva de água nas piscinas municipais, que é aquilo que está ao serviço da população, contrasta bem com aquilo que depois são as Mas opções. para ir mais além precisa de financiamento do Estado. Sem dúvida, porque estamos a falar, é aquilo que eu falei da água de prata, 1.400.000 é dose, não é? 60% foram financiados por fundos comunitários, portanto, o Estado tem que também, a partir dessa visão estratégica, naquilo que os municípios possam contribuir, no quadro das suas competências, também precisam de meios, porque são matérias. Qualquer investimento destes, esta da piscina, ou este do Life Água de Prata, ou a questão do telhado, que se falou aqui, portanto, também estamos a falar de um investimento, se não estou em erro, mais de 1 milhão de euros. São coisas muito avultadas, que têm efeitos a longo prazo e que são extraordinários, mas que, pronto, municípios com orçamentos baixos, que eu diria assim que é o caso de Évora para a sua dimensão, tomar como prioridade, a par de outras matérias importantes, também esta que tem efeitos a longo prazo, não são todos que o tomam e que muitas vezes é para aquilo do mais imediato. E eu valorizava também muito esta opção da Câmara de Évora. E um outro aspecto, depois eu desenvolverei isto, mas, por exemplo, o positivo. Acho que é outro exemplo que se calhar conhece pouco, mas que também está, diria assim, no vanguardismo, sem querer empolar, daquilo que é uma visão do aproveitamento do que está à sua disponibilidade, não desperdiçar
nenhuma oportunidade para criar estas condições no Conselho e a partir do município, naturalmente. Luís Pardal. Sim, eu julgo que o Estado português, as autarquias, portanto, enfim, Portugal está a desenvolver, digamos, em termos globais, um trabalho interessante nisto que é o combate às alterações climáticas, ou o combate, ou o contributo, não é, para reduzir o aceleramento desta alteração climática que, naturalmente, que em termos físicos é inevitável, mas ela claramente é bastante condicionada e acelerada pela ação pela nossa ação toda, não é? E, portanto, Portugal está a desenvolver este trabalho interessante, portanto, somos um país que está bem posicionado em termos europeus, naquilo que é a meta para atingir a neutralidade carbónica em 2050, portanto, somos o país da União Europeia que tem mais representação em termos de autarquias, em termos de comunidades intermunicipais, portanto, temos mais representação em termos local e regional numa comissão, portanto, que é a missão de adaptação às alterações climáticas da União Europeia. Somos o país que tem mais entidades representantes lá. E é aqui, nesta missão de adaptação, onde existem muitos mecanismos de financiamento europeus e, portanto, Portugal está bem posicionado nesse aspecto. Portanto, não, agora, o que eu acho que com facilidade se cai num erro bem, precisamos de mais apoios do Estado, precisamos de mais financiamento, mas o busilis da questão nem sequer é esse, é na capacidade que se tem para Planear. planear, para se estar na linha da frente para ir buscar o dinheiro. E isso o que é preciso isso? É ter a capacidade de desenvolver candidaturas. Quantas linhas de financiamento é que há em termos da mobilidade sustentável? Não é? Quer dizer, em termos de eficiência energética de edifícios, como foi aqui, por exemplo, dado o outro exemplo, não é? Em termos qual é que pode ser o contributo das autarquias, neste caso da autarquia de Évora, para uma bioeconomia, portanto, mais sustentável. Estamos a falar que nós precisamos de mais sustentabilidade, e mais sustentabilidade económica, social e ambiental. Há imensos apoios para que as câmaras municipais se possam candidatar. O que eu sinto é que a Câmara Municipal de Évora não está a ter a capacidade, e isso cabe a quem lidera a Câmara Municipal, de procurar internamente, e se por algum motivo não há essa capacidade interna, então que recorra a quem possa prestar esse serviço à Câmara Municipal, para que Évora possa estar na linha da frente e buscar estes financiamentos. E aqui é que é a grande questão, é que há financiamento, não há capacidade para o ir buscar. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que concretizar obra em Évora. É facto que isto não anula aquilo que a Câmara já fez. Agora, o que eu acho é que já passaram 7 anos desde que temos este plano estratégico, enfim, o exemplo prático de que depois nós somos muito bons a planear, somos muito bons a desenvolver o plano estratégico, como foi o da habitação, como é este das alterações climáticas, mas depois, em termos de execução, nós estamos a ter a liderança que nos permita, de facto, a ter a máquina oleada. O facto de não termos a comissão, como está prevista, este conselho local, o facto de não estar a funcionar, vou ouvir 7 anos, é um exemplo disso, é que a máquina não está a funcionar. E, portanto, a Câmara Municipal de Évora sanar isto e termos, de facto, aqui, nós queremos estar, de facto, organizados para aproveitar os recursos que existem ou não. Se queremos, então acho que temos de inverter aqui um pouco aquilo que é, digamos que, enfim, a governação que nós temos tido em Évora. Naturalmente que reconheço as preocupações e algumas ações que a Câmara tem feito, mas acho sinceramente que tem sido, que sabe a pouco. Patrícia Machado, como é que responde a estes reparos de, enfim, de falta de capacidade Acho para que pensar em não é projetos ou uma, pensar em candidaturas, penso que é isso, não a é uma, elaboração de candidaturas, e também aquela questão do Conselho Local de adaptação às alterações climáticas, é isso?
Sim. Não é uma resposta, é só um comentário. Exato. Acho que o Luís tem que se informar melhor, porque eu acho que não é sério dizer que não tem havido candidaturas. Dei aqui o Poucas, exemplo. poucas, poucas, Não, poucas. aquelas que são Sim. disponíveis e às quais Évora pode candidatar, porque candidaturas há muitas. Ah, depois, aquelas que são ou não possíveis candidatar-se, e de facto aquelas a que se candidatou e aquelas que teve já resposta, aquelas que já foram linhas de financiamento abertas, aquelas que foram anunciadas ainda nem sequer foram abertas. Temos aí o problema do 2030, né? Temos o próprio 2020, né? O que foi e o que é. As várias linhas do 2030 que tardam e nunca mais. Aquilo que eu falei há pouco relativamente ao plano de eficiência hídrica do Alentejo, isto não é só Évora, é Alentejo, mas que nem sequer está contemplado para o PRR, portanto, acho que temos que de facto nos informar melhor e ver as muitas a que tivemos direito e que estão aí em curso. Falei há pouco do Life Água de Prata, mas a questão do positivo, a questão deste aproveitamento, como se está a fazer do telhado da Câmara, do edifício da Câmara, portanto, tantas outras que até de recuperação de alguns edifícios em que já estão, que é uma das questões do positivo, eu nunca sei dizer este nome bem, pronto. Portanto, que no fundo é produção de energia local renovável superior àquilo que é o consumo em termos de média anual, e acho que isto é uma ambição extraordinária e que está em curso e em construção. A questão do LIFDE, do Laboratório Vivo para a Descarbonização de Évora, que já está, portanto, também em curso. Pronto, eu acho que não diria mais relativamente a isto da Câmara, acho que tem sido, certamente há muito por fazer, certamente ainda há de haver outras linhas que vão ser abertas e que naturalmente que se tem que aproveitar. Agora, acho que não é minimamente justo dizer que no caso da Câmara de Évora, já não se pode dizer o mesmo relativamente a outras, é verdade, mas no caso da Câmara de Évora, o esforço que tem sido feito, a inovação extraordinária e em muitos dos casos até está na linha da frente, portanto, como exemplo positivo que outras podem, e no caso do Alentejo Central, do Distrito de Évora, também este incremento que deduzo que está subjacente à intervenção do atual Presidente da Comunidade Intermunicipal, que é e simultaneamente Presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, que até pela autoridade que tem a partir da Câmara que gera a CDU, portanto tem também essa preocupação inerente, subjacente. Agora, eu não queria deixar na discussão deste tema, puxar aqui, isto parece lateral, mas é a questão estrutural, que é, como dizia o ambientalista, militante ambientalista brasileiro Chico Mendes, ecologia sem luta de classe é jardinagem, porque a questão de fundo, eu acho que nós estamos perante uma situação muito séria, grave, no plano mundial, e com que o planeta está enfrentado, com que a humanidade está confrontada e que os principais governantes, embora passos dados, nós o que vamos assistindo das várias cimeiras as conclusões não são propriamente num sentido de uma inversão séria e estrutural daquilo que são as consequências daquilo que diria, que o capitalismo não é verde, não é? Como é óbvio. As 100 maiores multinacionais, portanto, os grupos económicos, são só eles responsáveis por 70% das emissões produzidas. É disto que falamos. Agora, sem deixar de discutir isto, que é a questão central do problema daquilo que alguns lhe chamam alterações climáticas, com consequências sérias que estamos a assistir, de vagas de incêndio, de inundações, com consequências sérias para além dos territórios e das suas consequências para as pessoas, para o ser humano. Claro, sem prejuízo disso, que é a questão central, como é que também os municípios têm aqui uma palavra a dizer, e eu acho que ainda há muito caminho por fazer, a partir também daquilo que sejam os meios dispensados, primeiro, das próprias opções de cada município. Por isso é que tenho vindo aqui insistentemente a falar da transferência de competências, a condená-las,
porque se vêm obrigações na área da saúde, da educação, da segurança social, que devem ser o Estado para garantir o caráter universal, porque não pode haver 308 políticas para a saúde, 308 políticas para a educação ou para a ação social. Já nestas matérias tem a ver com aquilo que é o orçamento, quais são as opções, quais são as prioridades de cada município, pronto. As linhas de financiamento por aí fora. Mas muitas das vezes discute-se esta questão da ecologia, do problema do clima e das suas consequências a partir de uma tentativa de responsabilização individual ou a este nível de coletivo, que é importante. Se separamos mais ou menos lixo, que é importante. Mas isto não nos deve deixar de ter presente que o problema sério para enfrentar a questão das alterações climáticas é de facto uma alteração também, um combate à própria estrutura e à sociedade que temos, e uma transformação para uma política alternativa que tenha também, lá está, o ser humano como o centro da preocupação e não outros interesses. Eu não foi com qualquer intenção de desviar do tema municipal, mas era só porque, pronto, como eu acho que no caso do município de Évora nós temos outras áreas em que precisamos de avançar um bocadinho mais, que estamos, diria assim, com algumas necessidades de recuperação de meios para poder dar uma melhor resposta. Eu acho que este não é o caso, acho que tem sido sem prejuízo do que pode ainda ser feito, e certamente há muita coisa, mas acho que há aqui passos extraordinários que são até exemplos para outros municípios. Queria só mesmo sublinhar que com esta expressão do Chico Mendes, que eu acho extraordinária, que de facto nós temos que falar e pensar a ecologia e os problemas ecológicos a partir também de uma transformação do próprio sistema e não só, pronto, para dizer que eles são importantes. O Luís Pardal ainda quer dizer alguma coisa sobre este assunto, mesmo para terminar? Não, enfim, eu penso que isto Passamos é. já para o sim, não, ou talvez. Há pouco disse que é uma ação local, por si só isolada, dificilmente terá um impacto global. Portanto, eu acho que e estamos todos alinhados nesta perspectiva, quer em termos de União Europeia, quer em termos de governo, e não tenho dúvidas também que em termos locais também. Enfim, eu acho que todos nós temos que fazer mais e todos nós temos que procurar olear a máquina para podermos ter, de facto, um contributo importante. E, no fundo, enfim, seria este comentário imparcial para terminar esta ronda. Ora, vamos para o sim, não ou talvez, a rúbrica, entre aspas, com que terminamos sempre o programa. Começamos pelo Luís Pardal. Sim, não ou talvez, Luís? Eu trago um não, sobretudo, é uma reflexão e até a propósito que falámos em educação no princípio do programa, estamos a terminar o ano letivo e o meu não vem porque o Alentejo é das regiões do país, se não a região do país, com piores resultados em termos daquilo que é a dependência das redes sociais nos jovens. E eu acho que temos que pensar, nós, enquanto sociedade, e, sobretudo, em termos da gestão das escolas e também ao nível do governo, portanto não se nega isso, pelo contrário, mas que eu vejo com muita preocupação aquilo que é a dependência na escola do telemóvel, sobretudo nos anos do quinto ou nono ano, ou do quinto ao 12º ano, mas sobretudo do quinto ao nono, porque daquilo que me tenho vindo a perceber e do contacto que tenho feito diretamente com escolas, é bastante preocupante. Enfim, há uma escola que tive um contacto em que desde 2019 que não há um jogo ao Berlim. E isto é significativo que os recreios estão sobretudo e bastante focados as crianças, não é, nos telemóveis. E eu acho que as escolas têm o dever de pensar como é que devem, que alterações é que devem fazer. Patrícia Machado, sim, não ou talvez? É um sim à luta pela paz. Por toda a Europa se crescem as manifestações em defesa da paz, em que se fala menos de guerra e se contribua menos para a guerra e que se lute mais e que se fale mais e que se apela à paz. E este sim tem a ver com já amanhã
vão começar um conjunto de ações por todo o país, portanto, Coimbra, Faro, Porto e Lisboa, a última é em Lisboa, no próximo sábado, às 2h30, no Largo Camões, convocado pelo CPPC, e, portanto, também um sim muito grande à luta pela paz e um apelo também a todos aqueles que queiram participar, porque nos dias que correm e com os perigos que aí estão, acho que não somos demais aqueles que possam ali marcar presença e dizer paz sim, guerra não. Foi o sim, não ou talvez desta semana. Regressamos 2 8 dias. Boa tarde.